Seja bem-vindo para esse vídeo, e nesse vídeo daqui a gente vai falar sobre a vitória do Grêmio, vitória por 1 a 0 contra o Bahia. Não foi um jogo espetacular, muito longe disso, a gente não fez uma grande atuação, mas o que mais interessa é os 3 pontos, né? Então, é isso o mais importante, mais um triunfo, né? Não é vitória porque é contra o Bahia. Enfim, então vamos fazer aqui a nossa análise. Antes de tudo, a gente tem que falar como é que foi o gol, né? Uma jogada do Bessosi, veio cortando para o meio, deu um ótimo passe para o Soares finaliza de esquerda mesmo, cruzado no ângulo, um golaço para definir o placar nesse 1 a 0. Então bora aqui para as notas, começando pelo gol, Gabriel Grando, Gabriel Chapecó, enfim. Grande atuação, talvez um dos melhores da partida, talvez não, com certeza um dos melhores da partida. Principalmente pela defesa que ele fez no cabeceio do Everaldo. Defesa assim espetacular, bola forte, alta, que a bola estava praticamente dentro, ele conseguiu ir buscar, fazer uma grande defesa. Enfim, defesa que salvou esse resultado pra gente. Se não fosse o Grando em uma noite inspirada, a gente estaria aqui pelo menos falando de um empate, porque principalmente essa defesa foi espetacular mesmo. Então nota 10, não tenho o que reclamar do Grando na noite de ontem, atuação espetacular. O Bruno Vini, a saída de bola dele é ruim, é o que eu sempre estou falando aqui, mas fez uma atuação regular, não foi nem mal nem bem, regular. Saiu no intervalo, né, quando a gente foi um pouquinho mais pra frente. Enfim, dá uma nota 5, mediano. O Bruno Alves, marcando, o Everaldo ganhou todas dele. Então essa bola aérea dele, ele perdeu praticamente todas pro Everaldo. Mas não achei que fez uma péssima atuação assim, não. Dá uma nota 4, porque nesse confronto direto o Everaldo ganhou praticamente todos. O Kahneman, mais um jogo amarelado, mas foi muito bem. Sempre compensa com a raça dele, né? Fez alguns bons passes, saiu bem pro jogo até. Enfim, nota 7, achei que foi bem. O João Pedro, regular na lateral direita, não foi nem muito bem, nem muito mal, foi mediano, de mediano para bom, nota 5. O Vila Sante, muito bem, tem uma roubada de bola dele no primeiro tempo, que ele dá um carrinho, depois levanta em cima da linha com o pé, sai pro jogo. O Vila Sante é espetacular, cara. É um dos melhores jogadores da temporada do Grêmio. Logo depois do Soares, para mim ele é o melhor. E talvez em determinado momento o Bitelo, quando ainda estava, poderia ser esse jogador. Mas hoje é o Vila Sante, com certeza. Desse meio campo aí do Grêmio é o principal jogador disparado. Ajuda na criação, ajuda na marcação. É impressionante. É impressionante o que o Vila Sante joga. Vai uma nota 9. Não vai ganhar 10 porque teve um lance no segundo tempo que ele dá o passe meio mascado. Se ele dá o passe firme, o Ferreira saia dentro do gol praticamente. Então uma nota 9. O Carbajo, cara, eu não gosto da marcação do Carbajo. Dá pra ver que, tipo, ele foca muito na marcação individual. Então se um cara estiver carregando a bola e o cara que ele estiver marcando der um passinho para trás, ele vai acompanhar esse cara e vai abrir o buraco inteiro da defesa. Lá ele vai abrir um buraco inteiro na defesa. Enfim, o Carbajo, então, na marcação, muito ruim nesse quesito. Não sei se o Renato pede isso para ele. Se ele pede, beleza, tá o erro no Renato em pedir para ele isso. Se o Renato não pede, tá um erro dele na marcação. Porque é nítido isso, e não é uma vez, é 2, 3, 4, 5 vezes no jogo, que o cara que ele tá marcando dá 2, 3 passos para trás, ele ao invés de fechar o espaço, que meio campista, ainda mais a gente, com 3 zagueiros e 2 volantes, o cara tem que marcar por zona. Não pode ser individual. Porque se for individual, o cara vai para trás, aí vai infiltrar, outro vai estar esse espaço livre. Então tem que ser por zona. Se o cara der um passinho para trás, já é para os caras que estão mais na frente. É para o Soares, é para o Ferreira, é para o Galdino, para o João Pedro, Galvão. Enfim. E o Carbajo não tá tendo essa noção de marcação. Para mim tá errando muito nesse quesito. Com a bola, mediano. Foi até que bem. Mas sem a bola, essa marcação dele me irrita. Eu acho que tá falhando muito nessa marcação. Contra o Flamengo na Copa do Brasil, eu lembro perfeitamente ele fazendo essa marcação no Arrascaeta e sempre abrindo os espaços.
Então, o Carbajo nessa marcação tá muito mal. Dá uma nota 3. Enfim. O Reinaldo, aquele negócio, né? Marcando sempre tem muito espaço, mas no ataque ele sempre compensa, vai bem. Então vai uma nota 6. O Cristaldo foi um pouquinho sumido dessa vez, mas deu um grande cruzamento no segundo tempo para o Soares, que ele acaba furando de esquerda e depois finaliza de direita para fora. Para fora não, para a defesa do Marcos Felipe, quando ele tenta encobrir o goleiro. Mas foi um cruzamento espetacular. Então, daria ele uma assistência se o Soares tivesse aproveitado a oportunidade. Vai uma nota 6. Mas tem que ser mais participativo. O Cristaldo some muito no jogo. Some muito. O João Pedro Galvão fez uma atuação mediana. Nota 5. O JP Galvão é incrível. Ele nunca, até o momento, né, nunca fez uma atuação acima da média. Todas as atuações ou medianas, ou discreto, sumido, e para um atacante tem que fazer a diferença. Por exemplo, o Ferreira. O Ferreira, a gente sempre vai estar falando aqui ou de uma atuação muito boa ou de uma atuação muito ruim. É sempre o 8 ou 80. É um cara que a gente sabe que vai fazer a diferença, seja pro bem, seja pro mal. Contra o Atlético Paranaense, foi pro mal. Contra o Flamengo, foi pro bem. Recentemente, contra o Curitiba, bem. Nesses últimos jogos, está entrando muito bem. Agora o JP Galvão, a gente sempre sabe que ele vai fazer o básico, o mediano. Não vai fazer uma merda muito grande, mas também não vai fazer uma jogada de gênio. É um cara que vai entregar o básico. E o básico não tá ajudando muito, né? Ele não tá fazendo gol, não tá dando assistência. E para um atacante isso é muito pouco. Então uma nota 5. Pro Soares vai uma nota 9, porque essa chance que eu falei do Cristaldo poderia ter aproveitado. Mas é impressionante que esse cidadão joga. Melhor jogador do Grêmio na temporada disparado, nosso principal jogador. Falou na transmissão que ele participou de 40% dos gols do Grêmio no Brasileirão. Porra, isso é muita coisa. Pro melhor ataque do campeonato ele participou de praticamente metade dos gols, pô. Então isso é uma coisa impressionante. Lógico, a gente sabe da qualidade do Soares, mas pela idade tá entregando até mais do que eu esperava. Então o Soares é espetacular. Nota 9 só porque ele perdeu aquela chance no cruzamento do Cristaldo. E em alguns momentos eu achei que ele quis enfeitar, quis fazer aquela jogada de gênio, quis fazer o a mais, sendo que era só, sei lá, dominar, caprichar na finalização. Por exemplo, nesse lance que eu tô falando, no cruzamento do Cristaldo. Mas a gente não precisa criticar o Soares, porque a gente sabe que é o nosso melhor jogador, pô, não tem o que reclamar não, tá ótimo, tá perfeito. Nota 9. Infelizmente não vai ficar para a temporada que vem, vai ser um baque muito grande, vai ter que encontrar outro jogador para ser o principal jogador do time. Mas o Soares é extra classe. Nota 9. O Ferreira eu achei que entrou muito bem, cara. Eu não vi nenhum erro nele. Nota 10. 10. Entrou no segundo tempo e não errou nada praticamente. Criou boas jogadas. Quando jogou pela esquerda jogou bem. Quando foi pro meio jogou bem. Achei que o Ferreira jogou muito. Nota 10. O Galdino foi um pouquinho discreto ontem. Uma ou outra jogada boa, mas discreto. Nota 5. O Bessosi entrou, tentou dar algumas canetas no final do jogo. Errou todas. 2, 3 vezes ele errou, perdeu a bola. Mas tá com crédito. É ele que deu assistência pro gol do Soares. Jogadaça. Nota 10 também. Entrou e fez o que tinha que fazer. Mudou o jogo. E aí vale destacar que há um tempinho atrás a gente não tinha jogado de velocidade. O Renato reclamava muito e reclamava com razão. Hoje, a gente tem várias opções. Ele optou por não começar com esse jogador de velocidade para ter o controle do jogo. Vai para o segundo tempo, ele coloca os jogadores de drible, de velocidade, e na minha visão está corretíssimo. Então hoje ele tem o Ferreira, o Galdino vem rendendo bem fazendo essa função. Tem o Bessosi, ainda tem o Nathan Fernandes que nem entrou. Então tem opções de velocidade, de drible, que há um tempinho atrás não tinha nenhuma. Hoje tem uma, duas, três, quatro opções. Então ele está muito bem servido. O Nathan entrou, levou o amarelo e eu quero ver ele com ritmo de jogo. Eu gosto muito do Nathan. Sempre que ele jogou eu gostei. E como o Bruno Vini é mediano, o Bruno Alves é mediano, o Nathan pode entregar o a mais e além dele ser muito novo, ainda tem um valor de mercado maior se for vender. Então tem que dar minutagem pro Nathan. Gosto muito. Nota 5. Entregou o básico mediano. O Josué, eu diria que o Josué porra, a marcação dele é espetacular. É um cara que se entrega muito, tem muita raça nesse quesito. Eu não tenho uma vírgula para questionar. Porém, tecnicamente, ele ainda tá errando muito.
tá errando na tomada de decisão, tacando bola na fogueira. Então tem que caprichar mais com a bola no pé. Na parte da marcação tá muito bem. Nota 7. Entrou e marcou muito melhor do que o Carbajo, por exemplo. Mas com a bola no pé ainda está muito distante do que propriamente o Carbajo entregou. Até porque o Carbajo é jogador de seleção uruguaia, não é à toa, né? Mas defensivamente o Josué entregou muito mais do que o Carbajo. Nota 7. Destaques do Bahia, que eu posso destacar. O Gabriel Xavier jogou muito bem, quase fez um golaço de fora da área. O Acevedo jogou muito bem no meio de campo, né? O Camilo Cândido joga demais também, é muito bom lateral esquerdo, o Uruguai também. O Cauli é fora de série, joga muito, controla esse meio de campo. A atuação do Cauli ontem me lembrou muito a atuação do Vitor Bueno, quando a gente perdeu em casa contra o Atlético Paranaense. Esse meio campista pensante que flutua o campo inteiro sempre dá muito trabalho para o Grêmio. E a gente não tem esse jogador. Poderia ser o Cristaldo? Poderia, mas o Cristaldo não é um cara que se movimenta e apresenta tanto para o jogo quanto o Cauli e quanto o Vitor Bueno. Poderia ser, se a gente estivesse falando há 3 anos atrás, o Jean-Pierre. Hoje a gente não tem esse jogador, que é esse meio campista que arma o jogo, vai para lá, vai para cá. Talvez o que chega mais perto do Grêmio é o PP. E o PP não é um meio campista, camisa 10, que nem é o Cauli, que nem é o Vitor Bueno. Camisa 10 é a posição que eu tô falando, até porque o Cauli é número 8. Mas que tem essa característica no nosso elenco só tem o PP. E o PP é um cara que é segundo volante, não é um meio campista que chega na área para finalizar, como é o Cauli e como é o Vitor Bueno. Falta esse jogador para o Grêmio. Para a próxima temporada poderia pensar nisso. Poderia fazer essa função ou o Cristaldo ou o João Pedro Galvão, mas nenhum dos dois entrega essa mobilidade. Ou talvez o Luan seria o cara que teria essas características, mas ele logicamente não está em plenas condições para entregar tudo isso. E o Everaldo também é o jogador que trouxe mais perigo o jogo inteiro. A bola aérea dele é muito forte. Entrou o Biel entrou muito bem, mudou o jogo, deu muito trabalho. Saudades, Biel. Poderia voltar para o Grêmio tranquilamente. Ainda bem que agora a gente tem o Ferreira, o Galdino, o Bessosi e o Natan, opções de velocidade. Então a gente não é necessitado tanto de um Biel, de um Cebolinha, que seriam jogadores que não são titulares nos seus times e se viesse para o Grêmio agregaria muito, se voltasse, né? Enfim, eu sou fã do Biel. Na Série B ajudou demais a gente. Só que é aquilo, né? Até hoje em dia ele peca muito na finalização. Mas ele dribla muito bem, cria ótimas jogadas, joga demais o Biel. Entrou o Ratão, o Jacaré entrou participando muito, entrou bem. Só finalizando torto também, teve esse detalhe. Entrou o Marcos Virto e o Luciano Juba, que pra mim fez uma escolha errada aí pro Bahia. O cara era o principal jogador do Sport, saiu para ser reserva do Bahia brigando contra o rebaixamento. Não vejo o lucro nisso. O Sport vai subir para a Série A e é capaz do Bahia cair para a Série B ele sendo reserva. Então foi uma má escolha. Deveria ir para, sei lá, nem que fosse pro Curitiba, pro Cuiabá, mas para ser um jogador titular é importante. O Bahia ele é reserva, cara. Reserva de um time brigando contra o rebaixamento, sendo que ele era o principal jogador de um time subindo para a Série A. Na minha visão foi uma má escolha para a sequência da carreira dele. Lógico, está em um clube gigante, que é o Bahia, mas também estava num gigante que é o Sport. Porém, foi uma má escolha de carreira o Luciano Juba, e porque ele tem muito futebol, joga muito. Estatísticas: 7 finalizações para o Grêmio, sendo 3 no gol. A gente chutou muito pouco, cara, isso é verdade, chutou muito pouco. E o Bahia 19, sendo 5 no gol. E é aí que eu quero ponderar o seguinte: jogou mal? Jogou, mas foda-se, venceu o jogo, é o que interessa. Então, não tem muito o que falar não. Por mim, pode jogar 38 rodadas ruim. Se for campeão, se for vencendo por 1-0, por 2-1, por 4-3, sofrido todo o jogo, mas se for campeão, tá ótimo, eu não tenho o que reclamar. Se tiver tendo resultado, é o que interessa. Então é isso que importa. Jogou mal? Jogou, mas tô nem aí. Ganhou, é o que interessa. É isso que importa. Quem fala que não tem que ter cobrança em cima do resultado, porra, não tá enxergando o futebol. Você quer falar pro... Cadê a tabela? Quer falar pro Curitiba, pro América Mineiro, pro Goiás, que não interessa o resultado. Futebol sendo bem apresentado é o que interessa. Lógico que não. É o resultado que interessa. O América Mineiro mesmo. É um dos times que joga bem,
tem bons jogadores, mas não ganha. Então o resultado é o que importa, cara. Vai ser rebaixado. Independente de jogar bem, jogar mal, não ganha. Então vai ser rebaixado. Então o que interessa são os resultados. E nisso o Grêmio está sendo muito bem, está sendo muito bom. E isso daí vai muito na conta dos atacantes, que nem eu falei aí, o Suárez, logicamente, mas é um Ferreira em boa fase, um Galdino em boa fase, um Bessosi em boa fase, um Nathan Fernandes em boa fase, um Vila Sante voando. Então do meio para frente tem muitos jogadores em boa fase. E isso faz total diferença. A gente pode não produzir tanto, mas esses caras em boa fase, quando tiver a oportunidade, estão fazendo gol. É o que interessa. Até rodadas atrás a gente estava reclamando que produzia muito e fazia pouco gol. Hoje a gente não está produzindo tanto, mas está fazendo gol da mesma forma, produzindo menos, mas com uma efetividade maior. E é o que interessa, os resultados estão vindo. Então, que nem eu falei, pode jogar mal? Pode. O importante é vencer, é o que interessa. O Bahia mesmo produziu trocentas oportunidades de gol, parou no grando, parou na trave, não fez gol. 3 pontos pra gente, eles brigando contra o rebaixamento, a gente brigando pelo título. Acabou. Jogamos mal? Jogamos. Mas a gente tá na briga pelo título, eles que jogaram bem, na briga contra o rebaixamento. Então o futebol é resultado. Não tenho o que falar. Faltas. Posse de bola primeiro. 41% pro Grêmio, 59% pro Bahia. Mesmo quando estava empatado, o Bahia tinha mais a bola. Enfim, faltas 9 do Grêmio, sendo 2 amarelos. De novo, poderia ter parado mais as jogadas. O Bahia produziu muito. Isso é sinal que não fez as faltas. Era para estar parando as jogadas. Se o Grando foi um dos melhores da partida, é porque não trouxe essa segurança o jogo inteiro, o Grêmio. E poderia ter trazido essa segurança. Então, é o que eu falo. Todo jogo parece que o Grêmio tem menos faltas do que o adversário, menos cartões. E não pode ser assim. Você não precisa todo jogo ter mais falta, ter mais amarelo. Mas se todo jogo você tem menos, mostra que você está sendo menos combativo. Se o cara tem espaço, você deixa ele ter espaço ao invés de fazer a falta, parar a jogada. Então não pode ser assim. O próprio Fluminense ontem ganhou a Libertadores, mas tomou o gol de empate porque não foi combativo. O cara, com 35 do segundo tempo, tem um espaço ali na entrada da área com 11 caras na defesa e ter espaço para finalizar, não pode. Então, enfim, tem momentos que tem que fazer a falta, tem que ser combativo, não pode dar espaço para finalização, e isso falta pro Grêmio. Enfim, faltas 17 do Bahia, tendo 4 amarelos. Escanteio 5 pro Grêmio, 4 pro Bahia. Com esse resultado a gente fica na terceira colocação com 56 pontos, a 3 pontinhos do Botafogo. O sonho do título, até 5 rodadas atrás, parecia estar descartado, parecia estar impossível. Hoje é real, porque o Botafogo começou a perder para todo mundo, a tropeçar. Pode voltar a ter uma boa fase e aí ganhar o título? Pode, mas está dando esperança. O problema é que tem o Palmeiras, né? O Palmeiras, quando engata uma boa sequência, é difícil de parar. Um time muito bem estruturado, muito bem montado. E pra gente ser campeão agora, é difícil imaginar o Palmeiras perder 2, 3 jogos em 6 jogos restantes. Então a gente tem que vencer todos os jogos. No máximo uma derrota e 5 vitórias. No máximo, se quiser ser campeão. Ou sei lá, 2 empates e 4 vitórias. Tem que ser campanha perfeita nesse restante pra gente ser campeão. Dá pra ser campeão, mas é muito difícil. E o Botafogo tem 2 jogos a menos. Se ganha esses 2 jogos a menos que tem, aí já desiste, porque vai para 9 pontos, faltando 6 rodadas, fica muito complicado. Mas enfim, tem muita coisa para acontecer ainda. Se a gente manter essa boa fase e vencendo esses jogos, pode sim sonhar com título. Vale destacar que o Bragantino também tem 2 jogos a menos. Se o Bragantino vence, vai para 61, já assume a liderança se o Botafogo tropeçar nos 2 jogos. Então, não é só a gente que está na briga pelo título, é principalmente o Palmeiras, o Bragantino, o Flamengo com 2 a menos. Se ganhar esses 2 também volta para a briga por título. É porque o Galo tropeçou contra o América. Se ganhasse também estava na briga pelo título. Enfim, o Atlético Paranaense também, depois que ganhou da gente 3 jogos em sequência sem ganhar, se tivesse ganhado pelo menos 2, estava na briga pelo título. Enfim, futebol é muito dinâmico. Se a gente perder 2 jogos em sequência, acabou. Não briga mais pelo título. Mas se engatar mais 2, 3 vitórias seguidas, vai estar na briga até o final. Não tem o que fazer. Que nem eu sempre falo, futebol é momento. Pode estar jogando mal? Pode. O importante é vencer.
É isso que interessa. E o Bahia na 14ª colocação com 37 pontos. Eu não acho que vai ser rebaixado, mas tem possibilidades. Eu acho que o Santos escapa. O Santos tem um time muito bom, cara. Eu não sei como é que conseguiu se colocar nessa situação. Porque Marcos Leonardo, Rincon, Soteldo, é time que era pra estar aqui, na parte de cima da tabela. Esse time do Bahia também não é ruim, cara. E em casa eu acho que vai fazer os pontos. Tem que ver o Inter, né? Porque o Inter perdeu, deixou de ganhar contra o América e contra o Curitiba. Eram jogos pra não ter mais dúvida que ia ficar nessa parte de baixo, né? Eu acho que o Cruzeiro vai ficar até o final, porque o ataque do Cruzeiro é horroroso. A defesa é boa. É talvez a melhor defesa do campeonato. Mas o ataque é o pior também do campeonato. Então eu acho que o Cruzeiro fica até o final. Eu já falei, não sei se eu falei aqui, mas no 21 Futebol Clube eu falei com certeza. Goiás, Curitiba e América Mineiro, pra mim, já foram rebaixados. Eu sei que o Goiás ainda tem chance viva ali, cara, mas e vai jogar hoje contra o Curitiba. Se ganhar, dá uma sobrevida. Mas o Goiás não tá ganhando em casa. Como é que vai ganhar fora, cara? Então, na minha visão, Goiás, Curitiba e América já foram. Talvez o Goiás, com um milagre, possa escapar. Mas a briga, na minha visão, é nessa 17ª colocação aqui. Do Inter para baixo, eu acho que fica nessa briga. Essa é a minha opinião. Enfim, é isso. Só para fechar, o craque da partida, para mim, fica entre 3 jogadores. O Grando, o Vila Sante e o Soares. E dos que entraram, o Ferreira e o Bessosi mudaram o jogo também. Mas vai pro Grando. Se não fosse o Grando, seria o Soares. Mas para mim o melhor da partida é o Grando. Quando um goleiro se destaca, a gente tem que reconhecer. E se a gente venceu é graças a ele, por causa principalmente naquele cabeceio do Everaldo, que ele faz uma defesa assim, pulando para trás, quase defesa espetacular, que garantiu esses 3 pontos. Se toma aquele gol, a gente estaria falando de um empate ruim em casa contra um time brigando contra o rebaixamento. Então, Grando, melhor da partida. Se você concorda, deixa o seu like. Se você discorda, deixa o seu dislike e comente aqui embaixo para você quem foi o craque da partida. Acabou que o vídeo teve 22 minutos, mas eu vou fazendo a análise aqui e, pô, eu gosto de fazer um negócio completinho, né? Então, lá ele. Enfim, só para fechar aqui, vamos ver aqui quando que... Ih, rapaz, deixa eu recarregar aqui. Quero ver qual que vai ser o próximo jogo do Grêmio. Caiu a página. Nossa, que maravilha. Não tá dando pra ver aqui. Botafogo, fora de casa. Botafogo fora de casa, confronto direto. Jogo da vida praticamente, então, por essa briga pelo título. E o Google morreu aqui, cara. Morreu. Enfim. Vai ficar ali carregando, não tem muito o que fazer não. Próximo jogo então contra o Botafogo. Jogo da vida. Tem que ganhar. Se quiser ser campeão, tem que ganhar. E aí o título tá vivíssimo se a gente ganhar do Botafogo. O campeonato vai pegar fogo se a gente ganhar do Botafogo fora de casa. Então, jogo importantíssimo contra o Botafogo na próxima rodada. Foi esse o vídeo, valeu e falou.